Bom, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão passando? Como estão de leitura? Como estão de Zafon? Nós vamos hoje estar falando de mais um livro do Zafon. Semana passada eu trouxe uma resenha sobre A Sombra do Vento, que foi o primeiro livro de Zafon, foi de 2001 lá na Espanha, vendeu mais de 1 milhão de cópias e eu fiquei muito bem impressionado com a obra do Zafon. Esse exemplar que eu tenho foi editado aqui no Brasil pela Objetiva, já O Jogo do Anjo, de 2008, e é com esse tema que a gente vai conversar um pouco hoje. Ele foi editado em 2008 para 2009, e ele obviamente vai ter algumas similaridades com o Sombra do Vento e também vai ter alguns avanços, até porque se você parar para pensar, são 7 anos de diferença entre uma obra e outra, e é óbvio que o Zafon ele melhorou e especializou-se mais ainda no seu diálogo literário, na forma como ele escreve. O livro em si ele tem muitas similaridades com A Sombra do Vento e também tem encaixes, conexões, porque a família Samperi continua aparecendo no livro. Você tem o personagem do Gustavo Barceló, aquele livreiro reconhecido de Barcelona, ele faz parte desse livro. O cemitério, obviamente, o cemitério dos livros esquecidos, e o seu supervisor, Isaac, eles também vão aparecer nesse filme. Ou seja, nesse livro, eu estou com um filme na cabeça, eu vou dizer para vocês por quê. Então, não tem como ter conexões, e precisam ter conexões entre uma obra e outra, porque é uma saga só. Então, terminei de ler esse livro essa semana. Como disse para vocês, eu não tinha tido contato nenhum com o Zafon, já tinha os livros todos, pelo menos da saga, eu já tinha eles todos, e nunca me prestei a lê-los, e comecei a lê-los há coisa de 15 dias e tomei a ideia de fazer, obviamente, essa maratona Zafon. Terminei de ler O Jogo do Anjo e posteriormente já vou começar a ler o livro do Zafon, o terceiro, que é O Prisioneiro do Céu, que vai trazer de novo, volta pra gente, o Daniel Samperi e também o nosso querido e maravilhoso Fermin, e vai fazer uma complementação ao que está aqui no Jogo do Anjo. Por falar nisso, é muito bom, é muito interessante dizer o seguinte: o que eu vi desta obra do Zafon? Primeiro, nesse projeto literário que ele cria agora, ele tem um sobrenatural com muito mais ênfase. Ele vai viajar no sobrenatural com muito mais força, e ele vai precisar se articular e se desdobrar para dar uma vida efetiva à trama que ele criou com muita efetividade. Se você tem lá no Sombra do Vento, você tem o Daniel Samperi como, digamos assim, um personagem central, e o Julian Carax como aquele personagem enigmático. Nesse aqui, no Jogo do Anjo, você vai ter o David Martin, já que nós estamos na Espanha, né? Você vai ter o David Martin e o Andrés Corelli como um personagem muito mais do que, muito além do Carlax. Ele é um personagem que chega às beiras, diria eu, às beiras do espiritual, às beiras do sobrenatural, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O David Martin, ele se apresenta no livro muito parecidamente com o Fermin num aspecto, o aspecto da demonstração da família Samperi em ser uma família capaz de adotar pessoas, né? Então os Samperis que estão sendo descritos aqui são o pai do Daniel Samperi e o avô do Daniel Samperi. Então é o Samperi pai e o Samperi Júnior que vão estar tratando neste livro aqui. Uma outra situação interessante é a figura da personagem Isabela, que vai ser a Isabela Samperi, a mãe do Daniel, e que faz um relato emocionante no momento final do livro. Eu não vou aqui estar dando ênfase a isso, mas que realmente foi um fechamento muito bonito que o Zafon acabou por dando na trama. O que eu percebi nesse livro? Primeiro, esse livro, a trama dele dá mais ou menos a 20 anos antes de 1955, até mais, porque é em 1917. Isso quer dizer o seguinte: pouco depois da Primeira Guerra Mundial, o término da Primeira Guerra Mundial, e diferentemente do livro do primeiro livro,
antes da Revolução Espanhola. Então, o cenário da Barcelona não é um cenário tão espesso, tão fechado como é o cenário que acontece na Barcelona do Andrés, né? Do Andrés não, do Daniel. Então o Davi está vivendo um outro espectro, está vivendo o espectro inclusive dos resultados de guerra da Espanha nas independências dos países latino-americanos. Por exemplo, o pai do Daniel, e isso dá uma concepção muito interessante na formação do caráter do personagem Daniel, que em algum momento parece muito mais um anti-herói, se bem que o Zafón não está pensando em heróis aqui, mas se eu fosse perceber desta forma, ele se dá muito mais um anti-herói do que, por exemplo, o Daniel Samperi foi no Sombra do Vento. O Daniel Samperi é um personagem, digamos assim, positivo, apesar de todas as situações que ele passa, mas já o Davi Martín não é assim. O seu pai é um ex-combatente do exército espanhol nas Filipinas, com traumas relativos a isso. Eu não posso nem dizer que o Davi tenha tido uma mãe, apesar de ter aqui o personagem da mãe do Davi. Vocês vão ver por que a minha percepção da mãe do Martín é completamente nula, né? Então ele nasce sobre essa situação meio que espessa das relações, né? Só que ele tem um dom, o dom dele é criação, o dom dele é escrever, e ele tem um amigo que faz parte da classe mais alta da cidade de Barcelona, que é o Pedro Vidal, que o incentiva muito naquilo que ele tem de melhor, e acaba, por meio das suas influências, arranjando um primeiro emprego dele, que é num dos tabloides principais de Barcelona, onde ele vai escrever algumas tramas dentro deste jornal, e ele vai ser muito bem reconhecido. São literaturas muito mais populares, aquelas literaturas de canto do jornal, isso existia muito na Europa na virada do século, mesmo no final do século XIX e também no século XX. Você tem gente que escreve para o jornal, Oscar Wilde escrevia para o jornal, Júlio Verne escrevia para jornal, o C.S. Lewis escrevia para jornal, ou seja, Alexandre Dumas escrevia para jornais. Então você tem, Alexandre Dumas, né? Você tinha uma cultura realmente dos jornais serem uma ligação literária entre a população e a arte da literatura. Mas o Davi, ele vai muito bem nisso, de tal forma que quem trabalha dentro do jornal começa a ficar enciumado e obviamente acabam puxando o tapete do garoto. E aí ele fica sem poder trabalhar e entra num processo já de muito embate com o seu pai, e aí que surge o avô do Daniel, o senhor Samperi, que, como eu disse, tem a característica de adoção, e ele é visto dentro da cidade, e ele é reconhecidamente admirado por conta disso, né? É um homem que trabalhava em favor da humanidade, ele mesmo coloca isso, inclusive passagens que você que escreve, você que quer escrever. O Zafón deu mais ou menos uma cancha de como você deve pensar no exercício do escrever, de ser um escritor de livros, de fazer obras. Ele já começa logo no primeiro ato, que são 3 atos, são 3 divisões do livro. O primeiro ele já começa dizendo o seguinte: olha, um escritor nunca esquece a primeira vez em que aceita algumas moedas e um elogio em troca de uma história. Nunca esquece a primeira vez que sente um doce veneno da vaidade no sangue e começa a acreditar que, se conseguir disfarçar sua falta de talento, o sonho da literatura será capaz de garantir um teto sobre sua cabeça, um prato quente no final do dia, aquilo que mais deseja, seu nome impresso num pedaço de papel, que certamente vai viver mais do que ele. Um escritor está condenado a recordar esse momento, porque a partir daí ele está perdido e sua alma já tem um preço. É uma dica que o Zafón está dando através da obra, através do próprio pensamento de Davi, porque é o Davi Martín que faz o relato, assim como era o Daniel Samperi fazia o relato lá do Sombra do Vento, o Davi vai fazer aqui, né? Algumas outras questões que eu achei interessante no livro, ele dá uma outra dica para você que escreve,
né? Nenhum de nós, nem os mais velhos, sabe exatamente quando foi criado por quem. Provavelmente é quase tão antigo quanto a própria cidade que foi crescendo com ela a sua sombra. O que ele está querendo mostrar aqui? É muito interessante, página 105 do livro, a descrição do cemitério dos livros esquecidos pela boca do Davi Martins, que eu não vi com tanta ênfase no Sombra do Vento. E que aqui, por incrível que pareça, apesar de entender que o ambiente desse livro, no contexto do conto propriamente dito, do romance propriamente dito, ele é mais obscuro, em relação ao Sombra do Vento. Na descrição do cemitério dos livros esquecidos, ela é uma descrição no sentido bem antológico, parece o Tolkien descrevendo algumas partes das cidades dos seus temas, das suas sagas, né? Então, é uma outra característica muito interessante que eu vi ressaltar na escrita do Zafón em relação ao primeiro livro. O primeiro livro ele é mais rápido, o segundo livro ele é mais profundo. As discussões são muito interessantes. No segunda parte do livro é uma situação bastante interessante, que eu faço meio que uma adequação de algumas obras, porque o segundo ato do livro é quando surge definitivamente o Andrés, que é esse Andrés Carelli, é esse ser sobrenatural, enigmático, não identificável, que vai falar com o Davi. Mas por que o Andrés vai falar com o Davi? O Davi, depois que sai do tabloide, ele é contratado por uma editora de 2 pilantróides, tá certo? Que vão ganhar muito dinheiro com ele. Ele também não vai ganhar pouco dinheiro, ele vai se mudar para um casarão também obscuro, um casarão naquele estilo bem dantesco, draculesco. Ele vai viver num palacete meio que distante da cidade, mas que ele não pode escrever a trama para a série, na verdade, para essa editora, com o seu nome. E essas obras fazem sucesso. Só que ele também queria, por conta de um apego a uma certa moça, que era a Cristina, ele queria também criar a sua própria obra através de suas competências e que tivesse no impresso do livro a autoria do seu próprio nome. Ele acaba por se apaixonar, ou é apaixonado pela Cristina, só que ele é um cara muito entristecido por conta da história dele, né? Ele tem um problema com o pai, ele tem um problema com a mãe que praticamente não existe, ele tem uma situação muito franca de uma decepção amorosa com essa própria Cristina, e ele se vê numa encruzilhada, num xadrez emocional, quando a Cristina vai se casar justamente com o seu grande amigo e o seu grande benfeitor, que é o Pedro Vidal. Depois vocês vão ver o quanto este tema vai viajar na segunda parte, no segundo tom do livro. E aí, quando você parte para a segunda parte do livro, você tem uns contextos de uns debates dentro da sociologia da religião que me lembraram obras como, por exemplo, A Essência da Religião, do Ludwig Feuerbach, e também A Essência do Cristianismo, do Ludwig Feuerbach. Foi muito difícil não se lembrar dos temas que o Ludwig Feuerbach faz e das críticas críticas e análise no aspecto da sociologia da religião, dentro do diálogo entre o Davi e o Andrés. O Andrés é um ser que tem todo um recambuleixo, tem todo um jeitão de um ser angelical, e eu não vou mergulhar mais para não estragar o tema, se bem que eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, já devem ter lido este livro e sabem do que eu estou falando. Agora, há uma coisa muito interessante em relação a isso, é que em alguns momentos também, e principalmente no diálogo do André com a Isabela, eu vejo muito de volta aquele diálogo do pai, do filósofo ainda não conhecido, com a Sofia, no Mundo de Sofia, escrito pelo Jostein Gaarden. Eu achei muito interessante que a gente acaba fazendo uma certa analogia entre uma obra ou outra. Bom, é complicado eu dirigir agora qualquer característica do segundo ato, porque o segundo ato ele vai dar a forma do livro propriamente dito. Ele é policialesco? Ele é policialesco, ele é detetivesco. Ele é uma trama de suspense? Ele é uma trama de suspense. Mas o que tem de mais interessante no segundo livro
ou na segunda parte desse segundo livro, e que também é elaborado, na minha visão, é melhorado em relação ao primeiro, é o contexto de dramas e humanidades dentro dos seus personagens. Não vi tantos personagens no Jogo do Anjo como eu vi no Da Sombra do Vento, né? O Da Sombra do Vento, nós tivemos aí em média 30, 31 personagens, eu acho que a gente não chegou a isso. Mas o Davi passa a ser, em algum momento, a história do Davi, você acha que aquilo que ele está relatando não é definitivamente uma verdade, algo que sai da sua mente. Você fica esperando que lá na frente o Davi seja desmascarado diante de todos os seus discursos, de tudo aquilo que ele está escrevendo. E aí é que a coisa fica mais importante, porque você começa a ter situações de falecimento, de assassinatos, e que o próprio Davi vai descobrir a partir da casa para onde ele foi morar. Ele alugou durante 10 anos essa mansão, e lá naquela mansão ele começa a descobrir documentos, fotos que vão trazer a ele, vão colocar uma pulga atrás da orelha do Davi. Nesse momento surge o Gustavo Barceló, aquele mesmo livreiro que vai conversar com o Andrés, aquele mesmo livreiro que tem uma sobrinha que conhece muito sobre Julian Carlax. O Gustavo Barceló vai fazer para ele um relato que deixa ele boquiaberto com relação ao Andrés Corelli. É muito interessante nesse sentido, porque aí você começa, enquanto no primeiro ato me parece que a coisa ela vem bem devagar, porque o Zafón, devagar não quer dizer rançoso, não quer dizer que seja cansativa a leitura, de forma alguma, mas o Zafón quer preparar o personagem pra gente. Então nesse movimento todo ele vai fazendo a construção, e quando chega ao final do ato, você mergulha no segundo ato, na segunda parte do livro a coisa começa a ter um movimento muito maior, uma evolução muito maior, que te faz ficar preso à obra o tempo todo, né? A Isabela é um personagem maravilhoso. Em alguns momentos eu acho que ela é o Fermín de Saias. Ela tem algumas tiradas muito engraçadas. Ela parece que na história do Jogo do Anjo do Carlos Ruiz Zafón, ela vai fazer o papel que o Fermín fez lá no Sombra do Vento, em matéria de nos dar boas gargalhadas. E ela é muito, muito interessante. Uma menina além do seu tempo, com 17 anos, que inventa situações. Ela é uma fã do Davi Martin, ela quer estar mais próxima, ajudá-lo, porque ela quer aprender a escrever. O Davi, como eu disse, é um anti-herói, é um personagem negativo, não quer se relacionar com ninguém, é um cara muito entristecido que só vê consolo nos braços do velho Sampério. Mas tem uma situação interessante no Davi. O Davi é o cupido que vai aproximar o Sampério filho a Isabela, e é por causa, de certa forma, do Davi que você vai ter o Daniel aparecendo lá no Sombra do Vento. Livro maravilhoso, muito interessante, muito saudável, muito de uma capacidade que o Zafón realmente soube elaborar. Eu acho que o Zafón vai criar, não agora propriamente dito, porque ele morreu agora há pouco tempo, mas ele vai criar uma classe de leitores muito grudados nele. Eu já estou olhando agora, terminei de ler isso, não só por conta da questão da maratona, não, mas principalmente por conta da delícia que está sendo ler o Carlos Ruiz Zafón. Então, semana que vem, nós vamos estar lendo O Prisioneiro do Céu. Para quem sabe, né, quem já leu, O Prisioneiro do Céu, pelo que eu estou vendo, ele vem dar algumas respostas para o Jogo do Anjo. Ele vai fazer alguns encaixes e vai voltar, obviamente, o Daniel Samperi e o Fermín Daniel, já mais velho, porque é na década de 50, é uma outra Espanha que nós vamos tá trabalhando, né? Então eu estou louco para estar lendo. Eu tenho esses livros, gente, eu tenho lido esses livros nós estamos em 2019, tem esses livros em média. O Sombra do Vento eu tenho há 11 anos e nunca li. Está aí na estante, aquela coisa dos belos livros que a gente esquece na estante. Qual é o risco de morrer e nunca mais ter uma experiência tão exitosa com obras como essa? Eu proponho, se você tem 16, 17 anos, não é nenhum problema você já começar a ler esse livro, você vai engoli-lo. Se você é mais velho, é a mesma coisa. São ótimas leituras para se fazer, como eu fiz ontem, quando eu estava já lendo O Prisioneiro do Céu, sentado na poltrona com uma luz branda, ou tomando um café, ouvindo uma musiquinha, porque o Zafón, ele te permite isso. Nessa situação toda, inclusive eu vou estar colocando aqui para vocês
um link, né, o card para levar vocês direto para a playlist sobre o Sombra do Vento e o Jogo do Anjo. Eu estou pretendendo, depois que fechar isso tudo, eu estou pretendendo jogar isso lá também para o Spotify, para o nosso canal do Spotify, para se você quiser estar ouvindo no carro, você poder ouvi-lo. Aqui, dentro desse processo todo do Zafón que eu estou tentando trabalhar, vou trabalhar esses 4 livros e depois vou dar uma espécie de um resumo da história desse grande escritor. Eu estou muito satisfeito com a leitura do Zafón, é um livro muito fácil para Natal, você pode dar sem ter medo, e aí depois que eu terminar O Prisioneiro do Céu, eu vou ter um grande enfrentamento que vai ser o Labirinto dos Espíritos, que é um tijolo desse tamanho. Mas tá aí. Mais uma dica, O Jogo do Anjo é um livro muito interessante, é um livro que tem abordagens muito interessantes. Eu até lembrei aqui, vou ver se eu acho aqui para vocês, eu achei espetacular algumas para variar, né? Coisa do Zafón, ele trazendo frases de impacto muito interessantes, muito criativas, né? Uma resposta que o Corelli faz ao Davi quando se fala sobre pecado. Ele diz: só é possível converter um pecador, nunca um santo. Muito interessante as críticas que estão aqui, me parece claramente. Eu leio no segundo ato também, eu falei sobre o mundo de Sophie, falei aqui sobre o Feuerbach, o Schleiermacher também, na sua teologia liberal, ele começa a passar alguns fermentos literários, reflexivos, mais ou menos parecido com o que é discutido aqui nesse tomo, que eu ainda não sei qual é a visão de competência religiosa que o Zafón tem, o que ele pensa de Deus ou coisa que o pareça. Ainda não sentei para isso, vou estudar a figura do Zafón para a gente até fazer o diálogo do Zafón com as suas obras, mas o importante é que aqui o contexto teológico ele é muito profundo, há um debate teológico muito profundo, há um debate dentro do contexto da sociologia da religião, e para minha visão é talvez a visão que a percepção que o próprio Zafón tem sobre esses aspectos, digamos assim, sobrenaturais, espirituais, religiosos. E também uma outra condição, e vocês vão ver qual é o tema do livro, uma outra condição muito interessante. Sabe qual é? Eu vou lhe dizer qual é. O Harari, eu consigo enxergar o Harari aqui, principalmente em Sapiens, e principalmente quando ele fala da religião como ficção. Quero deixar claro para vocês, eu sou teísta, eu sou cristão, certo? Mas eu não renego a possibilidade do diálogo. E esta possibilidade de diálogo eu vejo muito interessantemente nas visões que o Harari tem trazido, e principalmente achei muito especial, muito saudável ler o segundo ato do livro O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. Se você perguntar: Armando, qual dos 2 livros você gosta mais? Eu não gosto de ficar em cima do muro, não. O Sombra do Vento para mim foi aquela surpresa de impacto. Eu achei o Sombra do Vento um livraço, e vou continuar dizendo que é um livraço. E uma dica: o seu Zafón dá uma proposta aqui no próprio livro Prisioneiro do Céu, que eu não concordo, tá? Ele diz o seguinte: este livro faz parte de um ciclo de romances que se entrecruzam no universo literário cemitério dos livros esquecidos. Os romances que formam esse ciclo estão ligados entre si através de personagens e linhas dramáticas que estendem pontes narrativas e temáticas, embora cada um deles ofereça uma história completa, independente, contida em si mesmo. As diversas partes da série do Cemitério dos Livros Esquecidos podem ser lidas em qualquer ordem separadamente. Zafón, você que está em cima, eu não concordo, não concordo. Eu acho que tem que ler segundo a cronologia das edições da obra dele, e eu vou explicar por quê. Ele está dizendo aqui que esses livros, ao mesmo tempo que diz que os livros são dependentes entre si, porque os personagens se entrelaçam, ele diz que a gente pode ler de forma separada e não necessariamente cronológica diante das edições. Eu, se fosse ler, por exemplo, O Prisioneiro do Céu, eu estaria perdido para entender tanto o Daniel Samperi quanto o próprio Fermin, tá? Ele diz uma outra coisa: permitindo ao leitor que acesse e explore o labirinto de histórias através de diferentes portas e caminhos que, enlaçados, o conduzirão ao coração da narrativa. Ok, eu, olhando por mim,
prefiro seguir as edições segundo a sua cronologia efetiva, não pela cronologia histórica, porque se eu fosse olhar pelo campo histórico eu teria que ler O Jogo do Anjo antes da Sombra do Vento, depois da Sombra do Vento Carlos Ruiz Zafón no seu Prisioneiro do Céu, e aí misturando um pouquinho com o Labirinto dos Espíritos, tá ok? Não, a minha proposta para você: Sombra do Vento, Jogo do Anjo, Prisioneiro do Céu e Labirinto dos Espíritos. Vai por mim que esse é o melhor trilho, esse é o melhor caminho para que você curta mais ainda uma obra magnífica, magnífica, magnífica. Se você quiser dar de presente para alguém, dê. Esses livros não estão caros, tá? Se você for procurar, pesquisar direitinho nos sebos, você vai conseguir livros baratos sobre a obra do Zafón, que é uma obra extraordinária, pelo menos até agora, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou lendo. Zafón, toda a minha satisfação e honrariza pelo que você estava fazendo e pelo que infelizmente você só agora deixou pra gente como legado, já que você faleceu esse ano. Gente, nós precisamos que você curta o canal, é simples assim, né? Pelo YouTube, nós precisamos que você curta o canal, que você curta os vídeos para que você seja informado e que a gente possa crescer. A gente precisa fazer essa corrente de leitura, quanto mais agora. Os meus canais cresceram muito no período da pandemia. Todo mundo sabe do problema que eu tive lá com o Facebook, que ainda estou buscando resolver, mas eu indico para vocês que vocês estejam mesmo curtindo o nosso canal. Precisamos. O próximo vídeo então nosso, eu vou falar sobre o Carlos Ruiz Zafón de novo, Prisioneiro do Céu. Vamos conversar muito sobre esse livro, que ele é o menor deles todos, mas eu tenho certeza que o Fermin vai me trazer novas surpresas. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas, e espero você na semana que vem ou daqui a 3 dias, dependendo de como eu conseguir ler esse livrinho aqui. Grande abraço, gente, até a próxima.